paz do Senhor Jesus, aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo, e nesse vídeo de hoje eu tenho uma mensagem direto de Deus para o teu coração, uma revelação que recebi esses dias conversando com alguns irmãos na frente da minha casa. E eu quero então transmitir essa revelação, essa palavra de Deus para o teu coração. Você que não é inscrito aí do canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante para que o YouTube entenda que os conteúdos criados por este canal são relevantes. Amém? Que Deus te abençoe e vamos direto para a palavra de Deus. Vamos ler em João, no capítulo de número 6 e no versículo de número 50, diz assim a palavra de Deus: Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pois bem, meus amados irmãos, nós sabemos que o pão, ele está presente em toda a história da humanidade. O pão, ele tem o seu valor alimentar, e não somente alimentar, mas ele tem também o seu valor na sociedade biológica, mas por natureza e respeito, também ele tem um valor de um símbolo cultico, sagrado na Bíblia. Nós sabemos que o pão, ele representa também ensinamento, o pão também representa doutrina, o pão também representa a palavra de Deus. E nós vemos aqui que Jesus, ele está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está tendo uma argumentação com os fariseus e com os religiosos, falando que eles comeram o maná no deserto e morreram, mas todos aqueles que comessem do pão que ele iria dar, eles teriam a vida eterna. A palavra pão na Bíblia aparece aproximadamente 390 vezes. Isso para você ver de tão importante, de quão valia é a palavra pão dentro da Bíblia. Dentro do costume judaico, o pão tem muito valor. Tanto é assim que Deus ele falou para Israel quando estava no deserto, que quando Deus queria que o povo se santificasse, principalmente no Shabat, Deus dizia que o pão ele tinha que ser feito sem fermento. E todos que comessem o pão levedado, pão com fermento, era para ser tirado da congregação, era para ser tirado do arraial, era para ser expulso da comunidade de Israel. E quando a Bíblia está falando de pão levedado com fermento, neste contexto da palavra de Deus, a Bíblia está falando sobre ações que são feitas, ações pecaminosas que são feitas, palavras pecaminosas, atitudes pecaminosas que são feitas. Então Deus está dizendo ali por meio da palavra do Senhor, quando ele fala para Moisés acerca do pão levedado, Deus está dizendo que não poderia haver mistura no pão, não poderia haver nenhum outro tipo de elemento no pão. Dentro deste conceito é que vos trago esta palavra ao vosso coração, porque Deus tem falado comigo para falar acerca do pão vivo que desceu do céu. E nós sabemos, como eu acabei de falar, que pão na Bíblia representa a palavra de Deus. Pão na Bíblia representa as ações dos seres humanos. Pão na Bíblia representa a doutrina criada. Aleluia! Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então, desde já, eu quero começar aqui a falar sobre algumas atitudes que nós podemos relacionar como pão. Relacionar por quê? Porque são doutrinas, são sentimentos, são expressões, são
ações que homens da Bíblia tiveram. Então eu quero falar sobre o primeiro homem da Bíblia que teve uma ação, e esta ação eu coloco como pão, o pão da desobediência. O primeiro pão que nós podemos aqui falar de uma forma simbólica é o pão de Adão. O pão de Adão representa a desobediência a Deus. O segundo homem que eu quero falar aqui, que também trouxe um tipo de pão, é o pão de Caim. Caim teve um pão chamado inveja contra o seu irmão. Um terceiro tipo de pão que eu quero falar aqui rapidamente também é o pão de Melquisedeque, sacerdote de Deus. Que pão era esse? É o pão da comunhão. A Bíblia diz que ele trouxe pão e vinho para Abrão, e isto significa pão da comunhão. A Bíblia também diz aqui, não vou falar todos os personagens, vou citar alguns importantes da Bíblia. A Bíblia também fala sobre o pão de Saul. Que pão de Saul era esse? Era o pão de matar o escolhido de Deus. Quantas pessoas tentam fazer isto até os dias presentes? O quarto tipo de pão é o pão do rei Davi. Que pão é esse? É o pão do amor a Deus. O quinto pão que eu quero falar rápido aqui também é o pão de Salomão. Que pão de Salomão é esse? É a sabedoria dada por Deus. Homem mais sábio, segundo a Bíblia. Claro que Cristo é superior a todos eles, mas Salomão, segundo a palavra de Deus, foi o homem mais sábio do mundo. O sexto pão que eu quero falar rapidamente aqui é o pão de Sansão. E que pão de Sansão é esse? É o pão que leva para a carnalidade sexual. E o sexto pão que eu quero falar aqui também é o pão do falso profeta. E que pão é esse? É o pão das mensagens mentirosas, é o pão das falsas profecias, é o pão das falsas revelações, é o pão das falsas visões de Deus, aleluia. E eu quero falar também aqui sobre o pão dos fariseus. E que pão dos fariseus é este? É o pão da hipocrisia. O pão da hipocrisia percorre até os dias atuais. E eu quero falar também de outro pão, e este pão aqui é tremendo, é poderoso, é o pão de João Batista. E qual é o pão de João Batista? É a mensagem de Deus falada por este profeta dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Algumas passagens que eu citei aqui, alguns personagens que eu citei aqui, está em Gênesis 14, versículo 18, sobre Melquisedeque, mas existe também um outro tipo de pão na Bíblia, e este aqui eu quero citar aqui para encerrar esta mensagem, uma mensagem curta, mas é uma mensagem bem colocada para o vosso coração, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 em diante, que também lá a Bíblia diz que a igreja, ela estava unânime, estava unida no quê? No repartir do pão, ou seja, havia unidade, o pão da unidade, o pão do repartimento, o pão de olhar para o próximo e se compadecer, o pão de estender as mãos, aleluia. Glória a Deus. Existe também na Bíblia, em Mateus, no capítulo 4, um outro pão, mas este pão é estranho. A Bíblia diz que quando Jesus está no deserto, sendo tentado por Satanás, Satanás diz para Jesus o seguinte: olha, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Escute, um falso ensinamento. E o diabo está dizendo para Cristo: olha, transforme essas pedras em pães. Escute, não aceite esse tipo de pão que vem de Satanás. Este pão, ele traz a desgraça espiritual, ele traz a morte espiritual, ele traz a penalidade espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui também, aqui eu encerro a mensagem, nós vemos aqui a
o pão verdadeiro. Qual é o pão verdadeiro? A Bíblia diz em João, no capítulo 6 e versículo 51, e eu vou ler agora para encerrar, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu lhe darei pela minha vida e pela vida do mundo é a minha carne. Veja, o pão de Jesus Cristo é o pão da vida eterna. Por isso, eu ressalto aqui, não aceite o pão de Adão, não aceite o pão de Caim, não aceite o pão do rei Saul, não aceite o pão de Sansão, não aceite o pão dos falsos profetas, não aceite o pão de Satanás em Mateus no capítulo 4 em diante, mas você tem que aceitar, é o pão de Cristo, é o pão de Jesus, aleluia. E qual é o pão de Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus, ele foi para a cruz do Calvário, ele disse o seguinte: olha, o pão que eu dou para o mundo, o pão que eu vou dar para a humanidade, o pão que eu vou dar para os meus apóstolos, para os meus discípulos, é a minha carne, ou seja, é o sacrifício vicário de Cristo. Quem aceita o sacrifício de Jesus, aceita o pão vivo que desceu do céu. E alguém que aceita o sacrifício de Jesus e aceita o pão vivo que desceu do céu, é transformado pelo poder de Deus, é transformado em uma nova natureza, é transformado pelo pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Glória a Deus! Este é o pão vivo que desceu do céu, não é o teu líder, não é teu ministério, não é a tua chamada, mas é Jesus, é o pão vivo que desceu do céu, é Ele que dá a vida eterna. Receba essa palavra de Deus no teu coração, o pão vivo que desceu do céu, este é o que dá a vida eterna. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família e o teu ministério. Essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. Receba o pão vivo que desceu do céu aonde você está. Você que está afastado, você que está parado, você que está fraco no caminho. Receba essa palavra de Deus. O pão vivo que desceu do céu está agindo agora na tua vida, está agindo agora na tua casa, está agindo agora na tua família. Ele quer te dar vida eterna. Que Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família. Eu encerro este vídeo dizendo: Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e quem dele comer tem a vida eterna. Até o próximo vídeo.